Olá, amigos. Agora nós vamos fazer uma análise de experimento da física. E para isso nós vamos observar alguns experimentos em vídeo, né? Será apresentado um vídeo com um experimento a você. E nessa atividade, nós vamos utilizar uma metodologia científica, tá? Ou seja, vamos usar o passo a passo, né? Utilizando de tal forma que nessa atividade, né, você faça uma descrição desse experimento, mas utilizando os fundamentos da física. Ou seja, aquele experimento tem que ser explicado por alguma parte da física que você estudou, né? É uma aplicação. Então, observe bem o experimento, veja os detalhes que ele tem e utilize para isso a sua física para explicar. Só que depois do vídeo vem uma explicação como fazer isto formalmente, né? Como introduzir um procedimento científico e como registrá-lo para entregar ao seu professor, ok? Nesta demonstração usaremos um forno de micro-ondas, um balão volumétrico selado contendo vapor de água a baixa pressão, uma folha de papel alumínio e um prato comum de cerâmica. Começaremos introduzindo o balão volumétrico dentro do forno micro-ondas. Quando ligamos, observamos que o balão se acende emitindo luz em certos pontos de seu interior. Como o balão contém vapor de água a baixa pressão, as ondas eletromagnéticas geradas no interior do forno excitam as moléculas de água, que podem oscilar e vibrar com bastante liberdade, causando a ionização do gás, tornando-o um bom condutor de eletricidade. Este estado da matéria é chamado de plasma, no qual o gás pode atingir temperaturas de milhares de graus Celsius, motivo pelo qual não podemos deixar o balão aceso por muito tempo. Além disso, ao acendê-lo, pode-se observar que aparecem regiões dentro do balão com muita luminosidade e outras escuras. Isto ocorre por causa dos nós e ventres das ondas estacionárias tridimensionais, que se formam no interior do forno. As regiões escuras são dos pontos de nós, e as claras dos pontos de ventres das ondas estacionárias. Outra experiência que ilustra a presença de ondas eletromagnéticas dentro do forno é a indução de correntes elétricas num condutor como o papel alumínio. Quando colocamos algumas tiras de papel alumínio sobre um prato de cerâmica e depois ligamos o forno, as ondas eletromagnéticas induzem correntes elétricas no papel alumínio, que é um bom condutor de eletricidade. Como as tiras são finas e com baixa capacidade térmica, elas logo se superaquecem gerando plasma, ou gás ionizado. O prato de cerâmica é usado justamente por causa das altas temperaturas. Se ele não fosse colocado sob o alumínio, o prato giratório de vidro ou a base do forno poderiam ser drasticamente danificados. E aí você quer fazer essa análise científica de uma maneira mais formal, né? Como faremos isso? Bom, existem várias formas de descrever um experimento. Aqui é uma delas, mas qualquer uma outra tem que conter, pelo menos, essas informações. No início, né, na primeira parte, vamos identificar, localizar a área, o título e o objetivo. Então, na primeira parte, você tem que identificar-se, né? Então, é o nome do estudante que é responsável por essa descrição, essa análise, né, do experimento científico.
Depois você vai colocar aqui a parte da física que está relacionada, né? É mecânica, é eletricidade, é ótica, especificando, né? Então, por exemplo, qual é a parte da ótica? Ótica física, ótica geométrica, ondas mecânicas, ondas eletromagnéticas. Então, é importante ao observar o experimento que você identifique qual é a área específica da física que está sendo analisada. É o movimento retilíneo, o movimento curvilíneo. Né? Depois você vai colocar um título. Nesse título, nunca você começa com um verbo. Né? Sempre coloca avaliação, análise, investigação. Lembrando que em qualquer descrição, análise ou relatório, né, você sempre, nunca coloca na primeira pessoa. Né? Eu analisei, eu fiz isso. Não, nunca se coloca. No objetivo, você vai começar com o verbo. Tá? Avaliar, determinar, investigar. Né? Então, título sem verbo, objetivo com verbo. Então, nunca usar a mesma raiz da palavra nos dois. Então, determinação, determinar. Avaliação, avaliar. Não, isso fica um som ruim para descrever. Né? Isso denota pobreza de linguagem, né? Que não se deve ter em um relatório científico. Né? Na segunda parte, nós iremos fazer uma representação esquemática e os materiais utilizados. Né? Na representação, né, você vai colocar aqui, ilustrar o que foi analisado em forma de esquemas ou desenhos. Né? Não precisa ser um desenho artístico, bonito, não, mas um desenho que possa se identificar o que é. Pode ser triângulos, quadrados, círculos, não tem problema. Pode ser figura geométrica, mas que identifique com um nome ou então com uma referência. Você vai visualizar o experimento indicando as partes principais deste experimento. Depois vai colocar os materiais que foram utilizados. Né? Foi utilizado uma régua para quê? Para isso foi utilizado. Então, a descrição tem que colocar os materiais e como eles foram utilizados ali naquele experimento. Okay? Na terceira, importante nessa parte, deve-se colocar os detalhes do experimento observado. Ou seja, né, tem que ficar sempre bem detalhado. É a parte mais detalhada de uma descrição ou de um relatório, né, de uma coisa que você está observando. E a terceira e última parte, você vai colocar quais os princípios da física que foram identificados naquele fenômeno. Nessa primeira parte aqui, você vai enumerar conceitos, leis, lei de Newton, primeira lei de Newton, segunda lei de Newton, né? Qual é o princípio da termodinâmica, qual é a teoria da física que foi comprovada, qual é o conceito físico que está relacionado àquele experimento. E na última parte você vai fazer uma discussão dos resultados. Né? Você vai interpretar aquilo que foi observado baseado nos princípios que você identificou. Acontece isso por causa do princípio tal, tal e tal. Então é importante colocar essa última parte. Assim você terá feito uma análise de um experimento adequadamente. Ok?